do Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 20, versos 1 a 16. No primeiro dia da semana, Maria, a Magdalena, chega cedo, ainda estava escuro, ao túmulo e vê a pedra arrancada do túmulo. Então sai a correr até chegar junto de Simão Pedro e do outro discípulo, o que Jesus amava. Saiu logo Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Ainda não reconheciam aquela escritura segundo a qual ele tinha de ressuscitar dos mortos. Entretanto, os discípulos regressaram outra vez para perto dos seus. Maria, a Magdalena, ficou de pé do lado de fora do túmulo e chorava. Enquanto chorava, espreitou para dentro do túmulo e viu 2 anjos sentados, vestidos com branco, um à cabeceira e outro aos pés do lugar onde o corpo de Jesus tinha sido colocado. E dizem-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela diz-lhes: Porque arrancaram o Senhor e não sei onde o deixaram. Enquanto ela dizia isto, deu a volta e vê Jesus de pé e não sabia que era Jesus. Diz-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem procuras? Ela pensou que era o jardineiro e diz-lhe: Ó Senhor, se foste tu que o levaste, diz-me onde o deixaste, que eu vou lá tirá-lo. Diz-lhe Jesus: Maria. Ela deu a volta e diz-lhe em hebraico: Rabuni, que quer dizer meu mestre. No primeiro dia da semana, somos levados pelo evangelista aos princípios de tudo. Quem procuras? O nosso ouvido acorda ao ouvir esta pergunta. Este Evangelho de João, quando Jesus abriu a boca pela primeira vez, foi para perguntar isto. Está lá no primeiro capítulo, depois de alguns discípulos do Batista terem ido atrás de Jesus. Nesse momento, ainda não ouvíramos a voz dele. Ainda não sabíamos ao que sabia aquela voz. Ainda não tínhamos o que tinha aquela voz. No princípio era o Verbo, mas caminhava sem rumor nem som conhecido. No princípio era a Palavra, mas ainda não tinha descido do céu da boca dele.
E quando o Verbo abriu a boca, e quando a palavra se ouviu pela primeira vez, foi assim: o que procurais? No princípio era a pergunta. Esta pergunta, que é talvez a mais intensa de todas. Do primeiro ao último capítulo deste Evangelho, somos levados ao território desta pergunta. Tudo se torna pessoal neste mundo novo, inaugurado pela experiência pascal. Do primeiro ao último capítulo do Evangelho, o nosso coração anda a ser visitado pelo Verbo da vida. E o verbo dele é procurar. Aquele que nos pergunta: o que procuras? Quem procuras? Espera que demos a volta no ventre dessa pergunta para lhe irmos nascer nas mãos. Espera que percebamos que é Ele quem nos procura primeiro e incansavelmente. É Ele que nos põe a pergunta, mesmo a jeito de dizermos assim: é a ti. Procuro-te a ti. Rabuni, meu mestre.